Bom, pessoal, vamos aprender agora sobre grandezas proporcionais. Essa é a primeira aula, que é sobre grandezas diretamente proporcionais, tá bom? É bem comum esse tipo de aplicação, esse tipo de ideia, esse tema aparece em todo canto, inclusive no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente divide coisas em partes proporcionais, tá bom? Então, quando você tem dois conjuntos, aqui é primeiro conjunto, uma sequência numérica e aqui outra sequência. Quando é que a gente fala que essas grandezas são diretamente proporcionais ou simplesmente proporcionais, tá? É muito comum você omitir a palavra diretamente proporcionais e ter apenas proporcionais, tá? Fica subentendido que já é diretamente. Quando for inversamente, aí a questão, o problema vai dizer especificamente, olha, inversamente proporcionais, mas diretamente apenas a palavra proporcionais. Bom, eu coloquei um exemplo numérico aqui para depois escrever o conceito geral, tá? Então, o que acontece se você olhar 3, 6, 4, 8, 7, 14, está dobrando, percebeu? Olha só, sempre está na mesma, existe uma razão constante. Não é que tem que ser o dobro não, tá? É que a divisão é constante. Lembra disso aqui, diretamente divisão. A divisão, ó, 6 sobre 3 é igual a 8 sobre 4, que é igual a 14 sobre 7, que é igual a 2 sobre 1, que é igual a 10 sobre 5. Nesse caso, especificamente, deu 2. Tá? Isso aqui é chamado, inclusive, a constante de proporcionalidade. Então, a gente fala que duas grandezas são diretamente proporcionais quando o quociente dos termos, né, respectivos, o quociente é constante. Então, nesse caso, ficaria o A1 sobre B1 é igual a A2 sobre B2, que é igual a 3 sobre B3, e assim para sempre. Tudo isso é igual a uma constante que é chamada de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Agora, quando você quer pensar de maneira intuitiva, vamos dizer o seguinte: duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra aumenta na mesma velocidade, tá? Lembra, não é quando uma aumenta, a outra também aumenta, não é só isso. Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma velocidade, beleza? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, uma grandeza x e outra grandeza y, a maneira de escrever é essa daqui: y é igual a uma constante vezes x. E aqui é bem claro isso, porque se você fala que a divisão é constante, se eu passar multiplicando aqui, fica A3 igual a K vezes B3. Então, falar que duas grandezas são diretamente proporcionais é quando y é igual a kx. Graficamente, isso pode ser representado por uma reta. Uma reta que passa pela origem. Se você quiser, inclusive, marcar pontos aqui, ó, é super simples ver que elas são proporcionais. Você pode ver que existe aqui uma semelhança de triângulos. Então, realmente existe uma proporcionalidade, tá bom? Quando você fala, por exemplo, que uma grandeza é proporcional à outra, y é igual a kx, tá? Só se liga nisso que pode aparecer em questões. Uma grandeza é proporcional ao quadrado da outra. Olha, y é kx ao quadrado. Uma grandeza é proporcional ao cubo da outra. Uma grandeza é proporcional à raiz quadrada da outra. E assim por diante. Vai depender do problema, vai depender da situação, tá? Então aqui a gente pode montar. Já já a gente vai ver um problema. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente aprender a fazer uma divisão em partes proporcionais. Um exemplo bem clássico, bem simples, mas já já a gente vai ver aplicações dele contextualizadas. Tá? Então, dividir 150 em partes proporcionais a 3, 5 e 7. Quando eu falo partes proporcionais, partes diretamente proporcionais. Vou dar uma dica como é que se resolve isso. Tá? 3, 5 e 7. Soma tudo isso
Imagina, vou dar um exemplo aqui, que é bom de entender. Uma barra de chocolate de tamanho 3 mais 5 mais 7 dá 15. 15 pedacinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A pessoa que participou com 3, ela vai ficar com 3 pedacinhos. Vamos supor uma sociedade, aí um sócio entrou com um capital de 3.000, ele vai ter 3 partes na hora do lucro. O outro sócio entrou com 5.000, vai ficar com 5 partes do lucro. E o outro sócio entrou com 7.000, vai ficar com 7 partes. Olha só, cada partezinha você pode chamar de X. Aí vê que fácil. Se eu somar tudo, eu vou ficar com 15x. Existem 15 partes. Então, olha que simples. 15x igual ao total, que é 150. Quer dizer que cada pedacinho de chocolate vale 10. E aí a primeira pessoa, a pessoa A, ela tem direito a 3 partes. A B tem direito a 5 partes. E a C tem direito a 7 partes. Nesse caso, especificamente, cada parte vale 10. Então, a primeira pessoa ficou com 30, a segunda com 50 e a terceira com 70. E aí acabou a divisão. É super simples. Quando você tiver um número, precisar dividir em partes proporcionais, pega uma barrinha, soma todas as partes. E aí divide o total por essa soma. E aí você vai descobrir quanto é a parte individual. E aí depois você vê quanto cada um tem direito. Basicamente é isso. É assim que se divide em partes proporcionais, tá bom? Eu vou fazer agora um probleminha do nosso material, que é o problema 13 da página 67. Dá uma olhada, vai lá para a página 13, ou desculpa, para a questão 13 da página 67. É uma aplicação disso aí. Olha só. Adriano, Bruno e Carlos. É ótimo quando as letras são assim, porque a gente chama de ABC, né? Já é bem rapidinho. Adriano, Bruno e Carlos. 3 estudantes do IFPE Campus Caruaru resolveram abrir uma microempresa no ramo de EPI, Equipamentos de Proteção Individual. No primeiro ano, eles tiveram um lucro de R$ 27.000 e resolveram dividir de maneira proporcional ao investimento inicial de cada um. Olha, quando fala de maneira proporcional, subentende-se que é diretamente proporcional. No primeiro ano, então vamos lá. Adriano investiu 2.000, Bruno 3.000 e Carlos 4.000. Claro que eu não vou usar 2, 3.000, vou usar 2, 3 e 4. Ao invés de 2.000, 3.000 e 4.000, eu uso 2, 3 e 4, muito mais fácil. Então o primeiro vai ter 2, igual eu pensei aqui. O segundo vai ter 3x e o outro vai ter 4x. Ok? A pergunta dele é: quanto Carlos receberá pela sua parte referente ao lucro? Carlos é C. Bom, como o total é 27, a gente está calculando em milhares, tá? Depois a gente põe os 3 zerinhos aí. Como o total é 27, se você somar aqui vai dar 9 igual a 27. X igual a 3.000. 3 no caso, né? Aí o A, que investiu 2x, ele vai receber 6. O B, que investiu 3x, ele vai receber 9. E o C, que investiu 4x, vai receber 4 vezes 3, 12. Então, Carlos recebe 12.000. É assim que a gente faz a divisão em partes proporcionais, beleza? Agora, eu vou fazer... Então, todo problema que for para dividir em partes proporcionais, você pode fazer desse jeito. Mas é óbvio que não só tem questão fácil, né? Aquelas questões de graça que você simplesmente substitui. Tem questão assim? Claro, tem várias. Mas também tem questões difíceis. Tem questões que têm uma contextualização mais pesada. E aí a gente precisa também
saber fazer esses problemas. E é claro que eu não ia deixar de fazer aqui para vocês, tá? A gente vai fazer uma questão super interessante. O cálculo dela é normal, não é difícil a conta, tá? Mas a interpretação dela é mais pesada. É uma questão mais lá para frente, tá? Eu achei essa questão muito bem feita. Deixa eu olhar o número dela aqui. É a 45 da página 78. Acho uma super questão, um contexto muito, muito bom. Opa, peraí, errei a questão. Não é a 45 da 78, não. Pera. Achei, desculpa. É a 21 da 70. Super problema, muito bom. Isso aqui, quando cai numa prova de vestibular, muita gente não sabe fazer, mas muita gente mesmo, tá? E a gente vai fazer bem devagarzinho, bem direitinho, ela vai sair tranquilamente. Mas olha só no seu material o tamanho do texto. Então, já o texto é complicado. E esse tipo de texto não é aquela enrolação, não, tá? Aquele tipo de problema que você tem um monte de... pode pular. Não, todo texto é importante. Cada linha você vai usar no problema. Isso é matemática contextualizada de verdade. Vamos lá. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então, primeira coisa, defesa D, tá? D de defesa. A força de defesa, ela é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da experiência. Bom, proporcional, vou dizer que é K vezes o nível, nível N, experiência E, e ao quadrado da experiência. Então, experiência ao quadrado. Beleza até aí? Diretamente proporcional ao nível. Esse K é a constante de proporcionalidade. E ao quadrado da experiência. Isso é a defesa. Cada letrinha estou tentando usar a letra da palavra mesmo, tá? Inicial. E agora, enquanto a força de ataque, A de ataque, é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Então, olha só. Como não é a mesma força que defesa que ataque, não pode ser a mesma constante. Então, eu tenho que usar uma outra letra. K e Q, tá bom? Ela é diretamente proporcional. Então, vamos colocar aqui. Força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Então, o nível ao quadrado e a experiência normal. Beleza? O que eu escrevi aqui é o que tem no problema. Vamos lá, devagarzinho. O que é que não vai mudar nunca? É a constante. O nível varia de jogador para jogador, a experiência também. Então, o que não vai variar é o K e o Q, que são as constantes de proporcionalidade. Beleza? Espero que estejam me acompanhando direitinho. Por isso que eu estou fazendo bem lentamente. Continuando. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo com nível 1 de experiência. Olha só, iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Então, olha só, nível 1, experiência 1, força de ataque 2, defesa 1. Vamos lá. Isso vai me dar a possibilidade de encontrar a constante. Defesa, olha a defesa, 1. Nível 1, experiência 1. Olha o que eu acabei de achar, que a primeira constante é 1. E a força de ataque deles, eles começam com força de ataque 2. Então, vou colocar ataque 2. Aqui eu tenho o Q. N é o nível ao quadrado. Então, consegui encontrar aqui o Q vale 2. Encontrei a constante da defesa e a constante do ataque. Portanto, presta atenção, eu já posso melhorar a minha fórmula.
minha fórmula de defesa já ficou 1, K é 1 vezes N vezes E ao quadrado. E o meu ataque, a defesa é assim, o ataque é Q, que vale 2, vezes N ao quadrado, vezes E. Essas são as fórmulas da defesa e o ataque. Se você me disser o nível e a experiência, eu ponho aqui e descubro a defesa. Se você me disser o nível e a experiência, eu ponho aqui e descubro o ataque. E aí acabou o problema, beleza? Continuando. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. Então, se a força de ataque de um for maior que a da defesa do outro, ele vai ganhar. Caso contrário, perde, ok? Continuando. É muito grande aqui, né? Que a gente se perde. For maior, aqui. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1, olha J1 aqui, J1, nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2, nível 2, experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era, vamos calcular o ataque de J1 e a defesa de J2. Quanto é o ataque para J1? Ataque, a fórmula é essa daqui, ó, 2n ao quadrado vezes E. Então vai ficar 2, 4 ao quadrado vezes E, vezes 5. Então o ataque de J1, 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 5, 10. Então aqui dá 160. Agora vamos ver a defesa de J2. Defesa, porque é ataque contra a defesa. Defesa de J2, N é ao quadrado. N, 2, é ao quadrado. 36 vezes 2, 72. Esse aqui, obviamente, ganhou porque o ataque é maior que a defesa. Mas a pergunta fala qual é a diferença de um para o outro. Então, A menos D, 160 menos 72, que dá 88. E aí, resolvido o problema, resposta 88. Olha a diferença de uma questão bem clássica, bem básica, para uma questão moderna, super contextualizada, beleza? Isso é muito importante. Isso aqui todo mundo, ou quase todo mundo, sabe. Isso aqui só quem entende de verdade do conteúdo, tá bom? Então, façam os exercícios sobre razão, proporção, divisão diretamente proporcional, que vocês vão pegar cada vez mais base e aumentar o nível e a experiência, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos!